Vamos lá? Chega de carnaval por enquanto, que não começou. A economia tem que girar e para isso nós vamos conversar com a economista de Batom, Janine Soares. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada por dar essa oportunidade de falarmos sobre um assunto muito importante, né? E um assunto que ainda é bem dominado pelo mundo masculino, né, Janine? Bastante, né? Ainda são poucas as mulheres que se formam na área e ainda que continuam trabalhando nessa área também, né? Então, ainda Agora, antes que o povo pergunte por que é economista de batom, ela tem um perfil no Instagram que é a Economista de Batom, onde tu traz todas essas informações sobre finanças pessoais, dá dicas, enfim, fala sobre o assunto de economia, mas com esse batom lindão aí na boca, que eu vi que tu veio com um batom bem, né, destacado. Com certeza, né? Às vezes o pessoal não sabe nem o meu nome, mas vem, né? Ah, vem a Economista de Batom. Ou se eu tô, né, com um batom já saindo, o pessoal, ó, tá sem batom. Tá sem batom, a economista não tá com batom hoje. Janine, então, de onde surgiu a tua ideia de tratar desse assunto pelo Instagram? Certo. O Instagram, né, na verdade, o Instagram veio depois do blog, né? O blog veio primeiro, né, já faz alguns anos. E eu venho de um ramo já no mercado financeiro, né, de uma carreira no mercado financeiro, que, apesar de ser muito masculino ainda, né, temos já algumas representantes mulheres aí, né, mas daí eu resolvi falar sobre economia, finanças, né, eu já tinha um blog, falava sobre maquiagem, né, que dá para ver que gosto de batom, né, mas eu resolvi mudar o foco dele para falar sobre um pouco de consumismo, de finanças pessoais, de consumo consciente, para dar esse foco, né, para a mulherada, né, e aí hoje em dia, né, a gente trabalha bastante com as redes sociais, então falar disso no Instagram também. E, além de falar disso para as mulheres, acabo falando para as famílias também, né? Que é muito importante agregar o povo em volta também quando a gente tem algum objetivo financeiro. Quais são as dúvidas que mais surgem dos teus seguidores? Dúvidas em relação a investimentos, né? Geralmente é o que mais causa alvoroço entre os seguidores, são dúvidas sobre investimentos, e o outro lado também sobre endividamento. Né? Então, é sempre uma conta. O pessoal está muito endividado ainda? Bastante, a gente tem aí um número... No Rio Grande do Sul, a gente tem aí um número, se eu não me engano, 65% das famílias no Rio Grande do Sul estão endividadas. Né? Então, o que significa endividamento, assim, para fins técnicos? Endividamento significa quando eu vou lá, passo o cartão, pessoa antiga, né, ainda passa o cartão assim. Hoje em dia é só botar o chip. Não, a gente só encosta, tem alguns que a gente só encosta. Isso, então antiga também. Mas, então, a gente tem essa questão. Vai lá, compra com cartão, parcela. Isso já é estar endividado. Por mais que esse endividamento, essa compra não tenha vencido ainda, né, então, o fato de só ter parcelado uma compra já é endividamento. Agora, inadimplência também tem uma taxa muito alta de famílias inadimplentes, que daí sim é uma compra parcelada, ou algum financiamento, ou alguma obrigação vencida, que daí são coisas diferentes. Ah, bom, então tá. Então aí entra todas aquelas parcelinhas do cartão, assim, nos sites, principalmente da internet. Aquela coisa assim, né? Tá, só pra gente entender em que categoria nós estamos. Agora, investimentos, por outro lado, ainda realmente é um assunto que assusta muito. Eu vejo que as pessoas acham que tem que ter muito dinheiro para investir e para saber sobre isso. Não sei fazer sobre isso, vou botar na poupança. A gente tem alguns mitos sobre finanças, né? Um desses mitos é esse sobre investimento é coisa de gente rica. Né? E isso não é verdade. A gente tem aí vários investimentos, tanto de renda fixa quanto renda variável, que pode começar a partir de R$30, R$100 na renda variável. Né? Então, para testar alguma coisa, é bom já começar com um pouquinho, né? Que ainda não investe em nada, então é bom começar com um pouquinho. E também isso vai dando o hábito, vai dando aquele gostinho de que está guardando. Exatamente. Esse gostinho é muito importante, porque a gente começa a ver que o dinheiro começa a render, crescer, e a gente vai querer, sim, mais. Né? Então, a gente, ao invés de fazer uma compra, e uma coisa que é muito importante quando a gente fala em finanças pessoais, principalmente para mulheres, é que não é para deixar de consumir, não é para deixar de comprar, não é para deixar de sair com as amigas, é para ter consciência daquilo que está fazendo. Né? Então, às vezes, é mais importante a gente, eu quero viajar no ano que vem, então eu vou deixar de sair uma vez com as minhas amigas e vou poupar aquele dinheiro
para alguma realização posterior, para essa viagem, por Ou exemplo. até agora, né, Janine, que vai entrar tudo em liquidação. Eita, época e boa. as mulheres têm, em geral, mais essa fissura por sair comprando. Mas, né, quem sabe dá uma para pensar, faz os seus... Qual é a forma que a pessoa tem, assim, dá umas dicas para se voltar para essa coisa de investimento, aprender a investir? Aprender a investir. A primeira coisa que a pessoa tem que se dar conta é que investir é só uma parte do processo de cuidar das finanças pessoais, da educação financeira. É uma parte importante, né? Porque viver de renda e ter aquela noção de que o nosso dinheiro vai trabalhar para a gente é investindo, né? Então, essa parte, assim, primeira coisa é ter essa consciência de que é uma parte, né? E aí também o seguinte, buscar informações sobre isso. Além de conhecer o seu perfil, porque a gente está agora em um momento que a economia está com uma taxa de juros mais baixa, né? A taxa Selic, que a gente escuta muito nos noticiários, né? Ela deu mais uma queda agora, né? Baixou mais agora, e isso acaba refletindo nos nossos investimentos também, principalmente os de renda fixa. Agora, renda variável, daí a gente já fala mais sobre coisas mais variáveis, então a rentabilidade pode variar muito, pode perder, pode ganhar, pode subir, pode descer. Mas aí tem aquela coisa também que conhecer é mais o seu fácil perfil. de tu pegar, olha os meus termos técnicos, né? Que coisa horrível. Um é mais fácil de resgatar do que o outro, daí tu tem que escolher para ver qual... Isso se chama liquidez. Esse é um dos termos mais que a gente precisa saber antes de investir em alguma coisa. Se a gente vai em alguma instituição financeira ou no nosso banco, a gente tem aqui as contas digitais, então a gente tem que saber direitinho ali a liquidez e não aceitar tudo assim de primeira, né? Então a gente tem que se informar assim sobre a rentabilidade, sobre encargos financeiros e sobre a liquidez, porque pode ser um investimento que pague muito bem, que seja de uma rentabilidade muito boa, porém pode ser que tu não possa resgatar ele, né, quando precisar. Então, é muito bom estar ligado nisso, nessa liquidez, né? Quando que vai poder utilizar esse dinheiro de novo? Bom, além disso, tu tem como ensinar para as mães, como ensinar as crianças a lidarem com dinheiro? Uma das coisas mais importantes, né? Além das mães saberem lidar com o dinheiro. As mães têm que aprender a lidar com dinheiro. Isso já é Exatamente. O primeiro passo. Eu acho que a gente pode falar também alguma coisa sobre... Nisso a gente pode falar, acho que sobre... A gente está prestes à volta às aulas, né? Muitas pessoas não compraram ainda material escolar das crianças, né? Eu não acho legal que a pessoa deixe a criança fora dos assuntos financeiros de casa. Tem que saber, né? Claro, ter uma conversa assim, não tão madura, digamos assim, com as crianças. Mas tem que dizer, olha, essa mochila ou esse caderno, ele custa tanto. E aí ele vai comparar com outros objetos, né? A questão de dar um porquinho para uma criança, né? Um porquinho para ele, isso é bom para a criança, né? Só para deixar claro, o porquinho é muito bom para a criança, né? Para adulto a gente fala já sobre poupança e investimentos, né? Ato de poupar e investir. Mas para a criança um porquinho que ele veja, né? Até uma garrafa PET mesmo que ele possa juntar, né? Moedinha, dinheiro para ver o dinheiro e ainda, né, ter um objetivo final para aquele dinheiro ali. Isso é muito importante já passar para as crianças. Olha só, né? E o problema é o seguinte, quando os pais assaltam um porquinho, que feio. Tem que devolver. Tem que devolver. Janine, quando tu optou pelo nome, né, a economista de batom, houve algum estranhamento? Sabe que eu achei que que não fosse ser uma coisa muito aceita no meu meio profissional. Mas, felizmente, né, eu tive uma aceitação muito grande pelo Conselho Regional de Economia. Então, meu blog, hoje sou conselheira do Conselho Regional de Economia, e antes disso, eles me convidaram para cadastrar o meu blog no site do Conselho. Então, isso foi uma felicidade muito grande para mim. Olha só, que bacana! Então, aí, depois disso, que a gente desenvolveu um trabalho como coordenadora da área de educação financeira do Conselho Regional de Economia, e após, né, alguns anos aí, agora sou conselheira do Corecon RS. Isso dá uma legitimidade muito grande também. Apesar de ter um nome que é mais fofinho,
ele tem todo esse embasamento e um apoio para segurar todas essas dicas. E uma coisa que eu percebo muito nas palestras, ou onde vou, que rola essa identificação da mulherada, né? De falar sobre assunto. Porque tem que, eu acho que também desmistificar um pouco essa questão da economia. É algo que eu não entendo, então eu não vou falar sobre isso. E não só a economia em si, mas qualquer questão financeira, qualquer relação de dinheiro, né? A gente tem aí muitas mulheres vítimas de abuso, de violência dentro de casa, que acabam não conseguindo sair dessa situação justamente pela falta de conhecimento nessa área. Né? Então, é muito importante que a gente possa tratar disso, trazer mais para perto da gente esse assunto, né? Não só no nosso meio, mas levar também para a nossa casa, hoje, né? Mas a gente tem que falar sobre isso. Ainda é um assunto tabu. Exatamente. É um assunto muito tabu. Inclusive, esse é um assunto de um tema para trazer, para desmistificar também, né? Além do trabalho que eu já faço, já realizo, para a gente poder falar sobre dinheiro aí sem tabu nenhum e deixar ele bem. E para quem, de repente, quer mais dicas, já pode procurar. Isso aí, pode acessar lá, @aeconomistadebatom, para mais dicas. Para conferir o Instagram da Economista de Batom. E a gente volta daqui a pouquinho com mediação familiar.